Tá bom, que o mundo tá errado, que as coisas não são justas. Mas o que a gente pode fazer, hein? Você ouviu falar que tem um louco jogando dinheiro fora? É mesmo? Você sabe quem jogou o dinheiro? Mas que dinheiro, rapaz? Que história de dinheiro é essa? Onde estão jogando? Puta mentira, só. Por que alguém faria isso? Você não tem coragem. Vai, joga. Honestidade é uma coisa, mas isso já é burrice. Não é uma chuva de dinheiro que eles querem? Eu vou dar uma chuva de dinheiro pra eles. O que eu posso fazer? Também tenho que ganhar vida, tenho que pagar minhas contas. Sabe quanto tempo a gente já faz a dança da chuva de graça? Vem cá, você acha que tá tudo à venda no mundo? Ai, que horror. O que tá acontecendo? Tá todo mundo correndo pra baixo? Deputado Ernesto? Não, peraí.